Amados irmãos, estava aqui meditando nesta palavra sobre o jovem rico, aleluia, e algumas coisas que nós lemos na palavra, nós temos que ler, e juntamente com o Espírito Santo, é claro, e perguntar para Deus o porquê desta pergunta, para ver o que o Espírito Santo pode, nos responder, aleluia. E Jesus estava em determinado lugar, e aproximando-se dele, um jovem, e ele pergunta a Jesus: "Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna?" Primeira coisa que me chamou a atenção nesta leitura é o fato de Jesus responder para ele: "Por que me chamas bom?", né? Porque Jesus, ele não é ruim, ele é bom, aleluia. E além disso, Jesus também, a Bíblia diz que ele é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte. E ele vai dizer para o mancebo: "Não há um que é bom senão Deus." Mas Jesus, ele é Deus, então era para ele aparentemente aceitar e dizer assim: "Tá bem, eu sou bom", né? Mas nem sempre aquilo que a pessoa está falando é aquilo que a pessoa está falando, né? Eu fui pesquisar esta palavra no grego, que é ágathos, que significa uma pessoa salutar, uma pessoa agradável, uma pessoa, reta, uma pessoa honrada. Ele quis ser cortês com Jesus. Ele está querendo dizer que Jesus é um bom mestre, porque Jesus era conhecido por ser um bom rabino, um mestre, da Torá, da teologia daquela época, ou do Antigo Testamento. Ele ensinava, as pessoas chamavam ele de mestre. Então ele chega para Jesus e fala assim: "Bom mestre." Ele quis ser cortês, quis ser educado. Ele não veio com a revelação interna de Jesus. Como assim? Existem pessoas que, quando tiveram encontro com Jesus, tiveram a verdadeira revelação do Espírito Santo dentro de si. Por exemplo, Pedro, em algum momento, ele vai dizer: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." E Jesus vai dizer: "Bem-aventurado é tu, Simão Barjona, quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito de Deus." Aleluia! E fez todas aquelas promessas. "Também te digo que tu és Pedro, te darei a chave do reino do céu", e por aí vai. Quando também Zaqueu tem um encontro com Cristo, ele vai dizer: "Hoje mesmo, Senhor, eu darei até metade dos meus bens para os pobres, e se tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicadamente." Jesus falou: "Hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão." Aleluia! Observe que, eu vou citar outros casos, observe que, aleluia, essas pessoas, tanto Pedro como Zaqueu, eles tiveram um encontro com Jesus, para depois confessar. Aleluia! Esse confessa sem ter um encontro com Jesus. Ou seja, aleluia, o ser humano que não tem encontro com Jesus, ele não tem revelação interna do Espírito Santo. Ele quis chegar até Jesus, tratando Jesus apenas como um homem bom, como um bom professor de ensino bíblico, como uma pessoa agradável, aleluia. Mas nós sabemos que Jesus, porque pessoas agradáveis você pode encontrar para estar em boa companhia, você pode encontrar bons professores, aleluia. Você pode encontrar pessoas que ensinam algo de um certo tema, ou bíblico ou não, que são bons naquilo que fazem, aleluia. Mas essa não é a revelação de Jesus na terra, aleluia. A revelação certa, aleluia, seria ele reconhecer Jesus como Senhor, como Deus, aleluia, como Salvador, aleluia. E outra coisa, você, quando tem um encontro com Jesus, você não precisa perguntar para Jesus o que vai fazer para ter a vida, porque você não precisa fazer, você precisa crer. Quem pode dizer aleluia? Não é algo que eu vou fazer, é algo que ele já fez. E nesse caso aqui, ele não tinha morrido ainda, tudo bem, mas você já está diante do Salvador, aleluia. E diante do Salvador, se você sabe que ele é o Salvador, não há necessidade de você perguntar o que fazer, porque você sabe que ele vai fazer, aleluia. Então o que nós vemos aqui? Alguém que foi ao encontro de Jesus, tendo Jesus não como Senhor Jesus, aleluia, mas como mais um dos profetas, aleluia. E isso não é suficiente para ser salvo, aleluia. O muçulmano reconhece que Jesus é um grande profeta. Os judeus também reconhecem que Jesus, alguns reconhecem que Jesus é um profeta. Mas não basta isso, aleluia. Nós temos que crer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dizer aleluia? Ele é o Cristo, o Salvador, e é o nosso Senhor. E outra coisa interessante também é que ele chega
até Jesus, aleluia, e pergunta isso: que farei para a vida eterna? E Jesus fala para ele: por que você não está me chamando bom? Não há bom senão um só, que é Deus. E Jesus poderia falar assim: tudo bem, eu sou bom porque eu sou Deus e Ele é Deus, mas você não vai encontrar Jesus em momento algum falando que Ele é Deus. Eu já evangelizei muçulmanos, já evangelizei judeus, e eles vão dizer que você não encontra na Bíblia em nenhum momento Jesus dizendo que Ele mesmo é Deus, né? Embora você vai encontrar isso em Apocalipse também, dizendo que é o Senhor dos Senhores, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, você vai encontrar isso sim. Mas no caso na terra você não vai encontrar Jesus falando isso, porque esta não era a missão de Jesus, falar que Ele era Deus na terra, embora Ele fosse Deus conosco. Por quê? Porque o primeiro Adão pecou como homem, aleluia, e agora Deus de forma legal vai enviar outro homem para cumprir aquilo que o primeiro Adão não fez, o último Adão vai fazer. O primeiro Adão, ele pecou e foi derrotado. O último Adão, ele não pecou e venceu, aleluia. E ele toma a autoridade que o primeiro Adão entregou para Satanás, aleluia. O primeiro Adão entregou a autoridade para o diabo ao pecar. Quem peca entrega a autoridade para Satanás, aleluia. Adão ao pecar entregou a autoridade para Satanás. Por isso que na tentação, ele vai dizer para Jesus: tudo isso te darei porque a mim me foi entregue, aleluia. Satanás deu a legalidade para o adversário atuar na carne, né? E Jesus, como homem também, ele vai tomar a autoridade agora. Por isso que ao morrer e ressuscitar, ele vai dizer: é-me dado todo poder no céu e na terra. Isso quer dizer que agora o poder de Satanás acabou sobre a vida daqueles que são salvos. Quem é salvo aí, diga aleluia. Ser salvo, aleluia, não é algo que você tem que fazer para alcançar, é algo que Jesus já fez, guarde isso, aleluia. E este jovem, ele não tem essa revelação, aleluia. Você vai observar que ele vai perguntar para Jesus, ele vai falar assim: guarda os mandamentos, né? É como se Jesus estivesse levando ele, tá? Jesus está levando ele para um lugar em que ele precisa ver a necessidade de um Salvador, porque ele já guarda os mandamentos, né? E Jesus vai dizer assim: guarda os mandamentos. E ele vai dizer: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe e teu próximo como a ti mesmo. E o que ele vai responder? Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Observe que ele já guardava tudo isso e Jesus está chegando aonde ele quer na conversa, porque Jesus fez isso com a mulher samaritana. Ela foi conversando, daqui a pouco Jesus diz: vai lá chamar teu marido, né? E ela vai dizer assim: eu não tenho marido. Jesus vai falar: disseste bem, não tiveste marido, porque tivesse 5 até agora, o que tu tem não é teu. Então ela reconhece das profetas, e daí ela vai chegar num ponto em que Jesus vai completar a obra, aleluia. E este mancebo está chegando no local onde Jesus quer falar aquilo que ele quer falar, mas tem um momento exato. Então Jesus vai dizer para ele: guarda os mandamentos. Ele vai falar: tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. E ele vai falar: o que me falta ainda? Perguntando para Jesus, né? E aí eu te faço a seguinte pergunta: por que ele já guardava tudo aquilo, e ele vai chegar para Jesus e falar assim: como farei para ganhar a vida eterna? E depois vai falar: que me falta ainda? Porque o ser humano, ele pode fazer o que for, se ele não tem um encontro com Jesus, ele vai sentir dentro dele que ainda falta algo, aleluia. E este mancebo, por não ter Jesus, não ter tido um encontro com Jesus, ele tinha a letra da lei, né? Estava diante de Jesus, já guardava os mandamentos desde a mocidade, e dentro dele vai dizer: falta alguma coisa ainda. E ele vai perguntar para o Senhor: o que me falta ainda? Pronto, chegou onde Jesus queria. Porque a lei serve para isso, aleluia, para mostrar para o homem que ele precisa de um Salvador. Porque por mais que ele faça, falta uma coisa ainda, aleluia. Você pode fazer o que você quiser, aleluia, sem Jesus, que vai faltar uma coisa ainda, aleluia. Você pode ser espírita e você pode fazer caridade, dar comida para os pobres, dar dinheiro para os pobres, né? Alimentar os mendigos. Sem Jesus, você vai sentir que falta uma coisa ainda, aleluia. Não dizem que o espírito ele tem que morrer e ressuscitar várias vezes até chegar a um estado de perfeição? Então por que nunca chega? Né? Falta uma coisa ainda. Ele nas outras vidas ele fez isso. Então por que nunca ele para de morrer e ressuscitar? Está sempre vindo de novo, né? Aleluia.
Porque não tem Jesus, então sempre ele vai falar que sentir que falta uma coisa ainda. Aleluia. E este mancebo pergunta isso para Jesus, e Jesus vai dizer para ele: então, se quer ser perfeito, vende tudo que tu tem, né? Dá para os pobres, terá um tesouro no céu e segue-me. Não que ele fosse pegar aquilo que ele tinha, vender, dar para os pobres e através disso comprar a salvação. Pelo contrário, Jesus não está falando para dar para ele, está falando para dar para os pobres. Vem sem nada e me segue. À medida que ele seguisse Jesus, ele não ficava como nós aqui, irmãos, 1 hora de culto, 2 horas por semana, não. Ele ficava com os discípulos, acordava com os discípulos, passava o dia com os discípulos, ia para o monte com os discípulos, voltava para casa com os discípulos, almoçava com os discípulos, tomava café com os discípulos. Ele ficava o tempo todo com os discípulos. E este mancebo está sendo chamado para seguir Jesus, para estar de perto e ficar 24 horas com Jesus. Aleluia, porque quando você fica 24 horas com Jesus, alguma coisa você tem que aprender. Quem pode dizer aleluia? Então ele iria aprender sobre todos os temas em que Pedro aprendeu, os demais discípulos aprenderam por andar com Jesus. Eles andavam com Jesus, irmão. Aleluia. E assim deve ser a nossa vida. Nós temos que estar o tempo todo com Jesus para aprender dele, aleluia, porque à medida que ele andasse com Jesus, ele ia começar a compreender, né? Jesus ia abrir o entendimento para ele, ia começar a fazer, vamos dizer assim, a transição, né, da lei para a graça, porque não é todo mundo que entende. Até Pedro não entendeu direito isso, porque Pedro escreveu uma parte assim na epístola dele, o amado irmão Paulo escreveu pontos difíceis de entender, que os indoutos torcem para a sua própria perdição. Ou seja, o próprio Pedro diz que há pontos na Bíblia difíceis de entender que foram escritos por Paulo. Então Jesus, quando ele quer ensinar, ia ter que ter, né, uma caminhada para Jesus explicar para ele. Aleluia! Agora, outra coisa interessante também é que ele, ao ouvir isso, ele vai embora, fica triste. Aleluia! Porque ele era rico, ele não queria se desprender daquilo. Eu creio que este mancebo pode ter sido provado, né? Nós somos provados por Jesus, ou poderemos ser provados para sermos aprovados, né? Deus mandou Abraão matar o seu filho, e Abraão foi obedecer, e Deus falou: não precisa. Aleluia. Com um homem chamado rico, José de Arimateia, ele era rico, e Jesus não falou para ele pegar a sua riqueza e dar para os pobres. Por quê? Lá na frente Jesus precisava ser sepultado numa sepultura do homem rico e não ia cumprir a palavra, né? Tinha um homem que tinha um cenáculo mobiliado e Jesus não falou: pega esse cenáculo, vende e dá para os pobres. Porque lá na frente Jesus ia precisar do cenáculo para fazer a última Páscoa, a primeira Santa Ceia. Aleluia! Então cada um deles tem um tratamento, mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite, aleluia, Deus poderá te provar, se não provou, aleluia, para saber, não para ele saber porque ele já sabe, né? Mas para você saber onde está o teu coração, porque onde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro, aleluia. Este mancebo, muito provavelmente, poderia acontecer algumas coisas com ele. Ele poderia acontecer dele ser mais um dos apóstolos. Existir hoje a epístola do jovem rico, que a gente já sabe o nome dele, nós nem sabemos o nome dele, aleluia. Ele ser, com certeza, um apóstolo de Cristo, porque ele está sendo chamado igualzinho foram chamados Pedro, Tiago e os outros demais, aleluia. Poderia ser que ele, mais na frente, Jesus desse para ele algo mais ou dobrado já nesta terra, porque ele vai dizer mais na frente que isso pode acontecer também, aleluia. Mas uma coisa nós devemos fazer: obedecer ao Senhor. Quem pode dizer aleluia? Obedecer o querer, a vontade do Senhor Jesus. Então, ao observar a atitude desse jovem rico, nós podemos concluir, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, Ele não despede ninguém, aleluia. Ou em outros casos, em alguns casos, né, por exemplo, dos fariseus, dos saduceus, né, daqueles religiosos judeus, em alguns casos Jesus respondeu duramente, né? Em alguns casos ele vai responder, em outros casos ele vai falar até em parábola.
Porque quando Jesus fala em parábola, ele fala para que aqueles que estão ouvindo não entendam. Porque depois, em particular, Jesus, com seus apóstolos, explicava as parábolas. Mas com esse aqui, Jesus está tendo um diálogo franco, né? A revelação que ele tem de Jesus não é suficiente para entrar na vida eterna. Por quê? Porque se você tem Jesus, você não precisa perguntar para Jesus o que você tem que fazer. Aleluia. Porque ele já fez. Quem pode dizer aleluia? Essa pergunta só faz quem não é salvo. Foi o que fez o carcereiro. Senhores, que farei para herdar a vida eterna? O que Paulo diz? Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Ele não vai dizer outra coisa senão isso. Aleluia. Ele não vai mandar você fazer mais nada, não se crer. Aleluia. O evangelho é isso, é a pessoa que crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aleluia. Evangelho, boa notícia é isso. O que é a boa notícia? Boas novas é você estar com um problema muito sério, irmanita. Aleluia. E você está esperando, você está aflita, esperando notícia, e vê alguém falar para você: tem uma notícia boa para te dar. O que você vai fazer? Você vai sorrir. Você vai ficar feliz. Aleluia. O que Jesus veio trazer? Ele veio trazer as boas novas aos quebrantados. Boa notícia. Aleluia. Então, este mancebo, este jovem rico, né, em alguns textos, ele vem tratando Jesus não como Jesus o Cristo, o Salvador. Ele trata Jesus como um cara legal. Tem artistas, pessoas aí que tratam Jesus como um cara legal, um cara bom de onda, né? Aleluia. Mas ele é o Senhor. Aleluia. Ele é o Salvador. Aleluia. Ele é o príncipe da paz. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É o verbo que se fez carne. Aleluia. E é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. É o cabeça da igreja. Aleluia. É o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega. Aleluia. Aquele que foi morto, mas está vivo. Quem pode dizer aleluia? Uma vez que você crê, então o problema aqui é você crer da forma certa. Ele estava crendo em Jesus, já que ele está vendo Jesus, mas ele está crendo de forma errada. Como você vê Jesus implica na tua comunhão com Ele, né? E até a respeito da sua salvação. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Você só pode invocar aquele que você creu. Aleluia. Invocar é chamar para perto, é dar a ideia de estar pedindo socorro a Ele o tempo todo. Aleluia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Não é o nome de um qualquer. Aleluia. Não é o nome, vamos dizer assim, do gênio da lâmpada. Que tem pessoas que veem Jesus como o gênio da lâmpada, né? Lembra dessa história do gênio da lâmpada? É uma pessoa que acha uma lâmpada e ela esfrega a lâmpada e faz 3 desejos. E o gênio sai da lâmpada e fala assim: peça, meu mestre, que eu te farei tudo o que você pedir. Aleluia. Não é assim que é Jesus. Nós não somos mestres de Jesus, nem o Senhor Jesus, né? Ele é o nosso Senhor e nós somos seus filhos. Aleluia. E um filho não pode de maneira alguma mandar no pai. Aleluia. O filho, ele simplesmente obedece ao pai. Quem pode dizer aleluia? E ele é o nosso pai. Aleluia. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus: se nós nos sujeitamos ao nosso pai segundo a carne para vivermos, porventura não vamos sujeitar ao Pai dos Espíritos para termos a vida eterna? Aleluia! Então, para encerrar aqui, amados irmãos, ele foi triste, foi embora, porque afinal de contas, ele não quis se sujeitar ao querer do Senhor Jesus. Aleluia! E nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Não é a minha vontade, não é a sua, mas a vontade de Jesus. Ele possuía toda aquela riqueza e ele não quis se desfazer daquilo. Aleluia. O coração dele estava nas coisas materiais. Então Jesus vai dizer que é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que um rico em outro evangelho, né? Porque esse evangelho que nós vemos aqui, Mateus, o mesmo acontecido, fala em Marcos, também em Lucas, vai dizer que é muito difícil entrar no céu aqueles que confiam nas riquezas, né? E nós não podemos confiar nas riquezas. E eles, olhando para Jesus, falam assim: então é impossível. O que nós vamos fazer? Como poderá o homem se salvar?
né? Como poderá o homem se salvar? Porque você pode fazer essa pergunta para Jesus: Jesus, como pode o homem se salvar? Agora nós vamos interpretar o versículo no contexto, né? Porque essa parte do versículo diz: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Muitas vezes é falar de forma isolada para a pessoa atingir algum objetivo particular, mas no contexto está falando de salvação. Os discípulos perguntam: Senhor, como vamos fazer para nos salvar? E Jesus está falando assim: para vocês se salvar é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aleluia! Porque é impossível. Os discípulos vão fazer a mesma pergunta que o mancebo: Senhor, então como fazer para ser salvo? O que vamos fazer para nos salvar? E Jesus vai falar assim: para vocês é impossível. Aleluia! Mas para Deus tudo é possível. Aleluia! Jesus veio falar sobre salvação, irmãos. Aleluia! E os discípulos são judeus. Os discípulos são guardadores da lei também. Aleluia! Mas eles estão tendo um encontro com Jesus. E ao ter um encontro com Jesus, ele está falando sobre salvação, dizendo assim: para vocês vai ser impossível, mas não para Deus. Isso mostra o seguinte: a respeito da vida eterna, aleluia, é impossível para você consegui-la. Aleluia. É impossível para você consegui-la, para mim consegui-la, mas não para Deus. Aleluia. Porque para Deus tudo é possível. Aleluia. Então, quando é que eu sei que eu sou salvo? Porque eu não confio mais em mim, mas sim em Deus, porque para Deus tudo é possível. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Quando é que eu sei que eu sou salvo? É quando eu sei que eu não vou aqui nem acolá buscar a salvação, porque a salvação eu já recebi na cruz do Calvário. Aleluia! A salvação, aleluia, não é algo que você vai alcançar, é algo que Jesus já consumou na cruz. Você pode dizer aleluia nesta noite? Você precisa fazer só como Timóteo. Paulo disse para Timóteo: tomar posse da vida eterna. E uma vez que eu tomei posse, eu não preciso mais tomar posse. Aleluia! Se eu já peguei isso aqui é meu, eu tomei posse. Aleluia! Então eu não preciso mais tomar posse de novo. Aleluia! Se você ainda precisa tomar posse, é porque você não tomou. Aleluia! Então nesta noite, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aí Pedro vai dizer assim: Senhor, então nós deixamos tudo para te seguir. Nós vamos largar tudo. Aleluia! O que nós vamos receber? E Jesus vai dizer: vocês que estão me seguindo, aleluia, na regeneração, ou seja, no mundo vindouro, aleluia, na eternidade, aleluia, porque quando você, Jesus está falando isso, porque vocês não vão nunca morrer, vocês vão apenas ser promovidos a qualquer momento, quando vocês morrerem. Então vocês não estão morrendo para o mundo, vocês vão morrer, mas vocês só estão entrando, aleluia, na vida verdadeira. Então nessa regeneração, aleluia, vocês vão assentar comigo no trono de glória, aleluia. Eu vou assentar, vocês também vão assentar comigo, aleluia, para julgar todo o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, aleluia. E ele termina dizendo: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, amados irmãos, está de pé em nome de Jesus. Jesus está ensinando aqui para nós, aleluia, algumas coisas, já que você veio nesta noite, aleluia. Ele está ensinando para nós que nada pode ser mais importante do que o nosso Senhor Jesus. Nem o seu esposo, nem a sua esposa, aleluia. Nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu pai, nem sua mãe, aleluia. Quem é mais importante para você? Jesus, aleluia. Tem pessoas que você deve amar seu familiar, mas ninguém pode tomar o lugar de Jesus, aleluia. Porque senão vira um ídolo, aleluia. E os idólatras não terão parte com Deus. Se você tiver que agradar um ao outro, agrade sempre a Deus. Quem pode dizer aleluia? Então nesta noite, meu amado irmão, vamos aqui aprender com este jovem, aleluia. Como que nós vamos aprender com este jovem? Não fazendo o que ele fez, aleluia. Reconheça sempre Jesus, embora ele vai ser seu amigo, ele vai ser nosso amigo. Ele não é igual ao nosso amigo do mundo, porque o nosso amigo do mundo, se você vai tratar ele bem, mas por algum motivo você pode não concordar com o seu amigo, aleluia, Jesus, ele é nosso amigo, e por algum motivo nós podemos não aceitar, mas temos sempre que concordar com ele, como disse Paulo aos Romanos: seja sempre Deus verdadeiro
e todo homem mentiroso. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Jesus sempre tem razão. Aleluia. Sempre ele está certo, nunca ele está errado. Aleluia. Então, amados irmãos, a graça de Deus, a palavra do Senhor, ela está ensinando, aleluia, através desse texto, que se você chegar para Jesus e falar: Senhor, eu sinto que falta algo ainda, aleluia, que farei para merecer, para ter a vida eterna? Isso que esse jovem está falando. É a mesma coisa que se você fosse uma criança hoje, ou você desse uma bicicleta para seu filho, para seu neto, e após estar com a bicicleta, você já deu porque você quis, e ele falar: o que eu faço para merecer isso? Aleluia. E você poderia falar: não, porque eu quis te dar, porque eu te amo. Aleluia. Né? Assim também este mancebo, ele fala: o que farei para merecer, para ter direito? Como quem diz, eu quero fazer algo para ter direito a entrar na vida. Aleluia. E Jesus está ensinando que não é por algo que ele faça. Aleluia. Então Jesus vai dizer: guarde o mandamento para ver se tu consegue. Aleluia. Eu sei que você não vai conseguir. Ele falou: eu já guardo, mas falta ainda algo. Aleluia. Então, o que nós devemos sair daqui com o seguinte pensamento: a salvação da sua alma foi consumada na cruz. Aleluia. E agora, uma vez que temos isso, aleluia, eu carrego dentro de mim então um tesouro. Aleluia. Eu carrego dentro de mim uma fonte que salta para a vida eterna. Então, onde eu vou, eu quero levar esta água da palavra. Aleluia. Esta água que mata a sede da alma. Uma vez que você tem um encontro com Cristo, aleluia, você quer levar Cristo também para as outras pessoas. Então, nesta noite, meu amado irmão, veja Jesus como Senhor, como Mestre, como Todo-Poderoso, como aquele que já consumou, aleluia, já nos deu de graça da vida eterna. Fecha teus olhos e vamos adorar o Senhor Jesus assim, ó.